essa mulher me importuna. E isso, meus irmãos, meus amigos, é um ensinamento para nós. O teu milagre depende da tua perseverança. O milagre da restauração do seu casamento depende da tua perseverança. Não apenas a fé, mas a perseverança, a força de continuar insistindo, de continuar lutando, mesmo quando as circunstâncias se mostram totalmente negativas para você. Às vezes, as circunstâncias vão se mostrar negativas para você. O que ele diz? O que o texto diz? O texto diz que o juiz, ele negou sucessivamente as petições daquela viúva. Aquela viúva recebeu sucessivas respostas negativas, sucessivas respostas contrárias, mas nem por isso ela esmoreceu. E se você puder pegar o que está escrito aqui no capítulo 18 do Evangelho de Lucas e articular com a tua vida, você vai perceber que o juiz iníquo muito parece com o seu marido. O juiz iníquo muito parece com a sua esposa, que não teme a Deus e que não dá ouvido para homem algum. Ele não quer saber se a vontade de Deus é que o homem não se separe. Ele não se importa, a sua esposa não se importa de saber que Deus odeia o divórcio. Para ela, tanto faz. Para ele, tanto faz. Você veja que é o caráter desse juiz iníquo. Ele não se importava o que iriam pensar, o que iriam falar, o que iriam dizer. Ele não temia nem a Deus e nem considerava homem algum. E, de repente, familiares, parentes, amigos já tentaram conversar com ela para ela voltar para você. Já tentaram conversar com ele, convencê-lo a voltar para casa. E foi o mesmo que nada. Talvez até piorou. Foi aí que ele bateu o pé e disse: eu não mudo. Mas é nesse momento que o Espírito Santo, ele espera que a nossa fé persevere, porque vai acontecer. Porque vai acontecer o seu milagre. Por isso eu tenho uma alegria de hoje convidar aqui a Vanessa, que obteve isso. E você vai ouvir das próprias palavras dela as dificuldades que ela encontrou. Dificuldades que eu tenho certeza, muito semelhantes à sua. Porque é assim para todo mundo, não é só com você. O inimigo põe na nossa cabeça, só para a gente é mais difícil. É ou não é? O inimigo coloca na nossa cabeça, só comigo está errado. O inimigo faz a pessoa acreditar que só comigo que o Espírito Santo não opera. Mas não é verdade. Não é verdade. É difícil para todo mundo. Há uma dificuldade para todo mundo. Muito mais porque a sociedade, o mundo que nós vivemos, não dá o menor valor ao casamento. O casamento, para ele, não tem nenhum tipo de valor espiritual, divino. O que importa para as pessoas é o que eu estou sentindo, se estou feliz ou infeliz. No entanto, é necessário você guardar dentro do teu coração o firme propósito que Deus quer restaurar o teu casamento mais do que a você. Ok? Eu vou abrir aqui o microfone para a Vanessa conversar com a gente. Estou aqui pegar e habilitar para ela. Boa noite, Vanessa. Me escuta bem? Já habilitei aqui para Noite. ela. Me Boa noite, ouve? Vanessa. Te ouço bem. Você me ouve? Tranquilo. Que ótimo, Vanessa. Boa noite para você. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente que se conheceu lá nos plantões de atendimento, né, nas madrugadas. Isso, Me lembro foi. muito bem. Foi o último atendimento que eu fiz, lá já para as 4 da manhã.
5 da manhã, foi a Foi. última Foi pessoa de que eu fui, madrugada. bem na madrugada. Começamos 7 da noite e fomos madrugada dentro. Eu queria que Isso. você contasse um pouquinho da tua experiência. O que que aconteceu? O que que você passou? Como que foi o seu processo? E como foi a resolução do seu caso? Primeiramente, né, boa noite a todos. É, não tenho palavras para agradecer as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. E foi fruto mesmo de dar o primeiro passo, né? Assim como vocês estão aqui, a gente está aqui, a gente está em busca de resposta, na cabeça cheia de dúvidas, né? No ano de 2020, eu sou casada, eu estava casada, 7 anos de casamento, aí eu descobri uma traição, resumido, né? Rápido assim, descobri a traição do meu esposo, e aí foi aquele choque, porque a gente ia fazer 7 anos de casada, até então, veio como uma notícia muito impactante, porque a gente não espera, a gente está junto da pessoa que a gente ama, a gente confia, né? Então, você sente como se o seu chão desmorona, você não tem mais o que fazer, você não sabe quem recorrer, você procura pessoas ao seu redor que falam o que você precisa ouvir ou que você não sabe nem o que que você quer ouvir. É momento de desespero, muito desespero. E eu sou evangélica, eu tenho a minha fé e tudo, e eu sempre fui criada nessa denominação e sempre fui criada na igreja e tal. Então, assim, eu tenho eu tenho minhas convicções, né, espirituais e tudo, o meu objetivo era não sair do propósito de Deus, né? Eu falava, não, ó, se aconteceu isso, eu não sei o que fazer, eu preciso ter uma de orientação de Deus, e aí nessa hora a gente quer procurar um familiar para dar um conselho, não acha. Na época foi pandemia, estava tudo fechado, a gente não acha uma amiga para aconselhar, a gente quer um parente próximo, não acha, e esse momentos de desespero mesmo. E aí, durante uma semana, eu fiquei naquela confusão, né? Eu briguei com ele, eu pedi ele para afastar de casa e tudo, e eu fiquei sozinha ali remoendo aquilo. E aí foi onde eu pedi, fui para o chão, para o joelho, fui orar e fui pedir a Deus, me orienta, porque eu não sei o que, que eu vou fazer agora, porque eu tinha uma vida estabilizada e agora eu não tenho mais, né? Então, durante uma semana eu fui, e aí é, foi onde eu descobri que eu estava grávida. E depois de uma semana que eu descobri a traição, eu descobri que eu estava grávida, e até então eu não tinha planos de ter filho. Eu até cheguei uma época a comentar com meu esposo, mas a gente não fixou nada de concreto para poder ter filho ou não. E aí eu estava grávida, eu falei, Senhor, e agora? Porque eu pedi uma resposta e veio uma gravidez diante de um casamento desestruturado. Eu grávida, estava desempregada, eu arrumei um emprego com um amigo, me arranjou um emprego, mesmo eu estando grávida, mas eu trabalhei sem carteira assinada, a empresa me demitiu, e aí eu estava mãe solteira, grávida, a, a, como é que eu vou dizer? O transtorno, o acúmulo de problemas era tão grande que eu não sabia onde focar, sabe? A gente entra em colapso e aquela maternidade, aquela coisa nova para mim, e aquela agonia, e eu sem saber o que fazer. E aí eu fui para o chão, fui para Cristo, foi me orienta, não me deixa perder o controle, não me deixa sair do propósito, porque a gente pensa um monte de coisa, a gente quer descontar na mesma moeda, a gente quer vingar, a gente quer. Eu ouvia muitas histórias de gente falando assim: agora você desconta nele, tira o dinheiro dele, é, sabe? Aproveita, ele fez de trouxa, então aproveita mesmo que você puder arrancar dele, vai, separe e tudo. E eu estava num estágio emocional tão grande que eu falei assim
eu não sabia o que fazer realmente. Aí foi onde, assim, Deus, primeiramente, que toca no nosso inconsciente, que mesmo a gente ouvindo essas vozes de muita gente que se diz até próximo da gente, e hoje eu olhando, eu não julgo elas, porque são pessoas que tá vendo o meu sofrimento, tá querendo me proteger de alguma forma, né? Aí fala aquelas palavras para tentar consolar, mas nem sempre é o consolo que a gente precisa ouvir, né? Meu irmão, próximo de mim, falava: separa, dá fora dessa casa aí, vai viver tua vida. Só que naquele momento falar é fácil, né? Você vive uma vida com uma pessoa e de repente você está sozinho, falar, separar, a gente acha que o divórcio ele vai ser a resolução de um problema, que você descarta, pronto, acabou. Mas aí eu falei assim: não é vontade de Deus, não está na Bíblia isso, né? Eu tenho que me aliançar com Deus, eu preciso tirar esse peso de dentro de mim, porque eu tenho uma filha agora, então, mesmo com toda crise de ansiedade, toda crise de que eu estava por dentro, de emocional, quando eu descobri minha gravidez, em nenhum momento eu pensei em tirar a minha filha, eu cogitei a não falar para ele, né? Que ele era pai e tudo, como desculpa de querer voltar ao casamento, porque a gente já tinha se separado. Aí meu irmão falou assim: não, tem que falar, se independente de qualquer pai, ele tem que saber. Mas eu falei no objetivo de falar, tanto que eu falei: ó, não se sinta pressionado a querer voltar, porque já aconteceu o que tinha que acontecer, a gente não precisa mais voltar. Então, é, meu objetivo era: eu preciso me curar, eu preciso buscar uma força porque eu tenho uma filha agora para criar e agora é só eu e ela. Então, eu preciso estar bem psicologicamente, porque as outras coisas vão se encaixando. Aí foi onde que eu comecei a trabalhar em uma escola aqui na minha cidade. Nessa escola tinha uma psicóloga. Antes disso, eu procurei uma psicóloga também aqui na minha cidade. A gente uma primeira sessão, eu saí de lá transtornada, é, como se eu já soubesse do problema e que eu estava criando, né, um caso e eu não estava sabendo resolver. Foi o que deixou a desejar. Eu não consegui achar aquele apoio logo de imediato, né? E eu saí de lá chorando. Eu falei: meu Deus, nenhuma ajuda profissional eu estou conseguindo achar, né? Então eu fui, isso que o André falou, perseverar, né? Meu problema, eu precisava focar em uma coisa, e foi o que eu foquei. Eu foquei na minha saúde mental, porque eu sabia que o objetivo, o pontapé inicial que eu precisava, para me poder subir os degraus na minha vida e continuar a minha vida adiante, eu precisava estar bem. Porque eu venho de um casamento, eu venho de uma família, minha mãe é separada do meu pai, o pai é alcoólatra, eu não tive essa presença masculina, né, presente na minha casa, tanto que isso me ajudou depois a ver como era meu casamento, né? Eu não tinha essa presença de pai, então muitas das vezes, como eu casei muito nova, eu fazia de meu esposo um pai, né? Então depois eu percebi isso. E foi o que eu quis também evitar, que a minha filha tivesse essa ausência também, porque, querendo ou não, a gente acha que a mulher empoderada pode dar conta de tudo, de criar filho, de trabalhar fora, mas a presença de um homem tem uma significância muito importante na formação da criança. E eu senti isso, né, pela essa ausência de pai, também foi um dos requisitos que me fez a perseverar em nome do amor, da família, né, da minha filha e tudo, a gente passar por cima do nosso orgulho e aceitar e tentar corrigir os erros. Né? Então, voltando diante da situação que eu me encontrava, eu fui procurar, né, ajuda psicológica e eu não consegui com essa primeira psicóloga, não consegui um apoio, não consegui estar bem, encerrei, continuei minha gravidez, aí foi onde eu fui demitida e tal, mas mesmo assim, mesmo eu sabendo que ele estava tendo outro relacionamento, as notícias vinham como bomba para cima de mim,
as pessoas mandavam foto dele, as pessoas falavam que ele estava em festa, que estava em outros lugares, sabe? E cada notícia que eu recebia era uma tacada forte e tudo. Eu já cheguei a presenciar ele, né, com outra mulher. E isso tudo eu estando grávida. Então, isso para mim foi um marco muito forte. E mesmo assim, o meu sentimento não era nem de raiva. Eu estava tão engessada de susto, né, dos acontecimentos, que eu não sabia nem ter reação, nem sentir raiva, eu não consegui sentir raiva. Eu estava mais decepcionada mesmo e sem reação. Então, foi aonde eu falei, não, eu preciso sair dessa estagnação aqui, eu não posso ficar aqui embaixo, né? Estou no fundo do poço, então eu tenho que olhar para cima. O único lugar do poço, do fundo do poço que você vê em cima é Deus. Então você ergue para cima e olha. E foi onde eu fiz o meu propósito e Deus vai abrindo as portas, né? Por mais que você ache que uma coisa não deu certo, uma psicóloga não deu certo, você vai perseverando ali quietinha, né? Aí as pessoas vinham falando, separa, só que eu falei, não, estou resolvendo, né? Vou ajustar da melhor forma. Tô grávida agora, mas vou ficar na minha casa por enquanto, tá, até resolver as coisas. Não ceder à pressão, porque eu não estava bem da cabeça para mim resolver nada. Então, naquele momento, não adiantava, ou se eu sair ou se não sair. Pensei muitas vezes em sair, ir para outro lugar, ir embora da cidade, mas a gravidez me segurou porque eu precisava de ajuda, principalmente da minha mãe que me ajudou, né, nos primeiros meses da minha filha, quando nasceu. Então eu dei essa pausazinha e falei assim, eu vou cuidar de mim. Fui quando eu comecei a trabalhar na escola, dando aula, tinha psicóloga lá na escola das crianças, dos estudantes, eu fui conversar com ela, porque já a primeira não deu certo, eu falei, vou trabalhar, preciso conversar com outra psicóloga, expor né, para mim não passar essa angústia toda na sala de aula, para adolescentes e crianças, então eu precisava externalizar. Passei para ela, mas como assim? Eu sei do profissionalismo dela, ela me ajudou logo de início, mas aí ela já me colocou uma questão, que família pode ser de todos os formatos, de todos os jeitos, né? Que não tem isso, eu posso fazer papel de pai e de mãe. Então, pelos meus conceitos religiosos, já fugi um pouco. E ela também, ela já não virou mais psicóloga, ela já era uma colega de trabalho. Então, o vínculo da gente mudou. Aí eu já dei uma pausazinha nas minhas sessões com ela, né? Já recuei um pouquinho. E aí, pronto. Eu falei assim, não, vou segurar, e, né? Ela já não posso avançar mais. Tudo em oração, tudo entregando para Deus, conversando com Deus, no meu secreto, no meu silêncio, no meu quartinho, que sempre estava lá ouvindo minhas preces. E eu sempre conversando, né? E as pessoas me perguntavam, eu não falava nada, porque eu desabafava só com uma pessoa, que era essencial, que não adiantava a gente falar para outras pessoas, né? Eles querem dar muita opinião, eles querem te ajudar de muita forma prática que você não está disposto a ouvir naquele momento. Você pode até ouvir futuramente, pode até ser um conselho bom ou não, mas se você não está disposto ou não está preparado para aceitar aquilo naquele momento, não é a melhor solução. Para mim foi assim. Então, é, eu dei essa pausa na psicóloga e falei assim, agora sim, eu preciso buscar meios. Foi aonde eu, na internet, ouvia muitas pregações, ministrações de vários pastores falando sobre o casamento. Eu queria entender o que levou, o que aconteceu, né? Que até então eu estava cega, sem saber o porquê que aconteceu, se foi falha minha, se não foi. Até então a gente entende, depois a gente analisa depois onde errou, onde não errou, né? Tem coisa que a gente tenta controlar, mas não é do nosso controle, não adianta você controlar o que a outra pessoa vai fazer, não tem como, né? E isso a gente amarra muito essa questão de querer que o outro faz o que a gente quer, né? Mas a gente não pode controlar isso, não tem como. A pessoa ela vai responder o que ela é, né? Isso eu aprendi muito assim nesse processo. E aí eu fui ver pregações na internet, aleatórias, e foi onde veio um videozinho do Barone falando de restaurar o casamento. Eu fiz parte do Raízes 12,
né, no primeiro momento, e a menina já tinha nascido. Aí eu fiz tudo, o procedimento e tal. Não, eu trabalhava durante a noite, tudo, então não dava tempo eu conversar com o psicólogo quando tinha esses plantões, né? Então, assim, sempre era marcadinho, assim, né? A pessoa do dia que conversa, que nunca conversou. Então, eu nunca conversei. Mas sempre estava ouvindo ali exemplos dos outros, e por incrível que pareça, por mais que minha situação eu achava que era o final do mundo, que eu era a pessoa mais sofrida, que como podia uma pessoa abandonar uma mulher grávida e depois de tanto tempo você acha que conhece a pessoa e que não conhece, sempre tinha uma pessoa em uma situação que era pior, vamos se dizer assim, né, que mais sofrimento do que a minha. Então isso não é que me confortava, mas fazia a gente fazer parte de uma comunidade, né, de que essa realidade existe, infelizmente existe. Eu estou aqui morrendo de vergonha, não gosto de falar, mas é pela necessidade mesmo, por saber que tem várias famílias e que o inimigo ele ataca sem nenhum pudor, sem nem ter pena, justamente na nossa estrutura familiar, e a gente deixa levar, né, por falta de conhecimento, ou então as permanências, né? Ah, isso não tem problema não, pode fazer e tudo. E aí a gente vai deixando, 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 e quando a gente percebe, a gente já perdeu o controle da situação, né? Aí o motivo da minha separação foi por conta da traição do meu esposo, mas ali só foi um sintoma, né? Várias outras coisas já vinham acontecendo antes que fez a gente esfriar. Ali foi o ápice. E as outras coisinhas a gente vai passando a borracha e a gente não sabe, vai empurrando para a barriga aquele casamento, né? Então, assim, aí quando o boom vem, que acontece, tal, a traição, a descoberta e tudo, aí a gente acha que foi aquilo, né? Mas várias outras coisas levou aquilo, tanto que não justifica, nunca. Traição não justifica nada, justifica a traição. Mas explica, né? Explica determinados comportamentos dentro de um relacionamento, e isso a gente pode entender. Voltando, foi quando eu participei do Raízes, na perspectiva de eu não queria retornar meu casamento, eu estava muito magoada. O que eu queria no Raízes, né? Porque eu senti o acolhimento que a primeira chamadazinha que o Baroni fez na internet foi: você precisa buscar conhecimento de si mesmo, né? Eu falei, não, eu preciso saber o que aconteceu comigo, eu e tudo, para me dar essa mudada de chave para eu poder seguir minha vida. Agora eu tenho uma filha, meu objetivo era esse. Fiz o raiz, tudo direitinho, o processo, tudo. Me apeguei mais com Deus. Eu comecei a entender muita coisa, aceitar muita coisa que vinha acontecendo. Vai abrindo a ideia, a clareza, assim, na mente da gente, buscando Deus, primeiramente. E aí passou, o Raiz passou um ano, não aconteceu nada, a situação era a mesma, meu esposo estava fora de casa, ele ainda continuava com o relacionamento dele e tal, e minha filha nasceu e tudo, enfim, passou esse ano. Aí veio o Escola Casamento Raiz, que era uma coisa mais intensa, de um ano e tal, que era um estudo mais aprofundado. Aí eu fiz nessa perspectiva. Tô bem melhor agora, mas ainda não tô 100%. Gostei do primeiro, né, do Raízes, que foi um tempo curto. Por que não? Deus me capacitou, me deu condição financeira de proporcionar, por que não? Né? O que eu tenho a perder mais? Meu pensamento é esse. Perder mais eu não vou perder. Então, eu fui agregando isso aí, conhecimentos, né? Fui buscando. Lógico que na internet a gente acha de tudo, vários pensadores que ensinam macete de relacionamento, de como amarrar homem, não sei o quê. Aí a gente tem que usar a sabedoria, né, o discernimento, para poder a gente filtrar mesmo o que a gente absorve ou não. Aí eu fiz a Escola Casamento Raiz, né, fiz por período todo, foi onde eu consegui conversar com o André,
né? Na madrugada, eu voltei do turno, dando aula à noite e tudo, aí ele estava online e tal, a gente conversou. E ali, a gente passa por vários psicólogos durante o curso, que excelentes também, que dá o suporte para a gente. Eu lembro de Geisa, né? Lembro de algumas. E aí, o André, ele colocou assim, ele viu minha situação, ele falou assim, não, mas seu caso é fácil de resolver. Eu falei, fácil como? Se eu já tenho 2 anos separados, se a gente acha que um filho segura casamento, ou então que a pessoa vai mudar porque vê o filho, né? Aquela coisa afetiva e tal. É, ele vai quebrar o coração dele ali, ele vai voltar e tal. Mas nem isso resolveu, né? O que que vai mudar? Por que que tá simples de resolver? O que que André tem de diferente que ninguém nunca me falou, né? Então, o que que eu busquei? Eu busquei saber o que que André tinha para me falar. E aí a gente começou a conversar sozinho. Eu estava separada, minha mãe estava aqui em casa tomando conta da minha filha e tudo, e eu trabalhando, né? E eu comecei conversando com o André no particular. Acabou o curso, né? Só para poder eu soltar um pouco o que estava ainda, né? Eu estava bem melhor do que eu estava antes, mas ainda tinha aquelas frustrações, aquelas angústias. Aí você vem se perguntando, né? A gente vê tanto casamento restaurado, a gente vê coisas de meses, a pessoa volta e tal, mas eu, particularmente, já demorando tanto tempo, minha filha já estava grande, por que que ainda não consegui? Por que que ainda não voltou? Não, e tal. Esse era o meu pensamento. Só que meu objetivo maior era, se não voltar, de uma forma eu preciso viver, né? Eu preciso continuar a minha vida, independente do que aconteceu e do que iria acontecer. Eu precisava dessa guinada na minha vida. Tanto que quando eu encontrava o meu esposo, eu falava com ele, olha, e o divórcio? Porque durante esse tempo, eu falei com ele, ó, vamos divorciar, né? Você segue sua vida, eu sigo a minha. Eu nunca ataquei ele, assim, para poder exigir ele nada, para poder ele desejei mal a ele, muito pelo contrário, falei, "Olha, amor, se você fez essas opções, vai, segue sua vida, deixa eu viver a minha. Eu queria, a dor era tanta que eu queria arrancar. O divórcio é isso, sabe? É uma fuga que a gente procura para arrancar a dor que a gente sente. E a gente acha que no divórcio a gente vai conseguir passar uma borracha que vai amenizar a dor que a gente sente. E muito pelo contrário, né? Divórcio vem uma série de questões. A gente está vivendo uma sociedade hoje muito problemática. Eu lido muito com alunos em sala de aula, os meninos problemas, justamente por causa dessa estrutura familiar que está arrebentada, assim. Eles não têm suporte mais familiar, e é resquício disso, dessa nova geração. E aí eu vivenciando essas coisas com eles, e também minha experiência de vida, me fez enxergar bastante coisa, né? Então, o que eu queria? Que ficar bem com meu esposo, mesmo estando separada, por causa da minha filha. Que mesmo estando separada, eu queria que ela tivesse a participação de pai, né? Que eu não tive. Porque eu sabia que ia ser respingar para ela mais na frente, né? E ela ia ter esse espelho dele. E ele, querendo ou não, ele é um bom filho, meu esposo é um bom filho, na época foi um bom marido para mim, hoje é um bom marido, excelente pai, né? Então, por que que eu ia manter esse elo afastado, independente do que aconteceu? Aconteceu com a gente. Eu não queria que isso respingasse na nossa filha. E até então ele se fez bem presente. Se via, ele me apoiava financeiramente e tal. E aí, quando eu pedi o divórcio para ele, eu cheguei a assinar o termo de dar entrada no divórcio. Só que eu pensei que ele tinha dado entrada. Só que aí foi demorando, demorando. Eu trabalhando, eu falei, eu vou investir em mim, eu não vou dar entrada nem divórcio, deixa que ele dá entrada, aquela coisa, né? De orgulho. E também aquela consciênciazinha que Deus coloca na nossa mente, mandando a gente abaixar a adrenalina, acalmar,
que a gente não entende, né? A gente fala, poxa, eu tô enrolada, ele tá me enrolando até para me dar um divórcio, me cozinhando a banho-maria, né? Só que a gente entende, sabe? O tempo de Deus, não é o nosso, não é o nosso Cronos. Né? A gente vive muito na ansiedade do agora. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho que ver as coisas acontecer para me acreditar. E Deus, ele me trabalhou justamente nisso, na espera, na perseverança, na paciência. Não tá dando certo, continua buscando. Tá dando errado, tô orando, orando, orando e tá dando errado. Oro, oro, oro e as notícias vai chegando que meu marido ainda tá com mulher que tá saindo. Foi Deus, e agora, né? Tenha pena de mim, tenha compaixão de mim. Aí nessas horas a gente se faz muito de coitado, de sofredor e tudo. Mas a gente sabe, eu aprendi que a dor que eu estava passando, eu precisava passar para me poder virar essa chave, e eu suportei, né? Eu aguentei. A gente acha que vai enlouquecer, e contando para vocês aqui minha experiência de vida hoje, viver, passa um flash na minha mente assim do que eu vivi lá atrás. Então eu jamais ia imaginar que eu ia estar dando meu testemunho para outras pessoas, né? Porque o que mais me machucava quando eu olhava assim para outras pessoas era a família, porque eu consegui emprego, eu tinha uma casa, mas a minha estrutura familiar estava abalada. Então, olhando para outras famílias, né, um amigo, uma pessoa tirava foto, né, da família e tal, comemorando, feliz, viajando, eu me sentia abalada naquilo, e que é o que sempre prega, sempre a gente ouve, né? Dinheiro não compra, né? Não compra tudo. Você pode ter dinheiro, mas se não tem ou saúde, ou estrutura, ou paz de espírito, você não consegue estar bem. Você recebe dinheiro e você não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Você tem comida, você tem um lar, você pode viajar, mas você não está contente com aquilo ali, né? Te falta algo. Então foi por isso que eu procurei em mim, justamente isso. Quando eu falei, Deus, até porque na situação que eu estava, se meu esposo aparecesse comigo, ajoelhado, pedindo perdão, para voltar, eu ia estar tão travada que eu não ia aceitar, né? A gente idealiza muita coisa, que ele volte e que fica toda hora falando que está arrependido. A gente idealiza que ele vai ser aquele, é, aquele homem que sofre, que demonstra o sofrimento e tal, que quer a família de volta, e que ele fala isso abertamente. Mas não, ele chega calado, porque meu esposo sempre foi calado, né? Muitas das vezes é eu que estou perguntando, perguntava ou instigava coisa para ele, e ele sempre fechado. E quanto mais eu pressionava, mais ele se fechava, né? Aí a gente comecei a estudar o comportamento dele, né? As ações dele, porque ele não precisava falar para mim que me amava ou que queria a família de volta, mas as ações dele, só de cuidar, né? De prover, mesmo estando afastado, ele supriu as necessidades da gente. Ele sempre estava disposto, quando a gente estava doente e tudo, ele sempre estava presente. Transporte mesmo, porque eu tive que mudar de endereço, então ficou bem viável para a gente aqui. Então, ele se fazia presente nisso aí. Então, esses gestos gestos de amor, e que na minha leitura eu não consegui entender. Então, assim, são várias interpretações que a gente tem. Hoje, minha filha tem 3 anos, né? E em maio, finalzinho de abril, a gente eu comecei a conversar com o André foi e pediu para conversar com o Fábio, que é o meu esposo, né? E nisso a gente foi fazendo um trabalho de terapia de casal mesmo, ajustar os ponteiros, onde é que a gente poderia estar errando ou evitando, porque muitas das vezes a gente evita situações, evita conversar, evita resolver para gerar desgaste. A gente não quer, então evita, né? Cada um num lado é melhor do que nada.
Então, assim, a gente conversa com o André, uma ajuda profissional, vai ajudar a gente a ver o que a gente não vê. Porque a gente se gosta, né? Se gostava, se gosta, a gente se respeitava mutuamente, mas a gente não estava conseguindo voltar no casamento, voltar ao que era antes, essa conexão. Tanto que era tão difícil assim para mim, porque quando separa, se você não vê a pessoa, você sofre menos, né? Tem muitos casos que o marido afasta, vai embora, você segue sua vida e você não vê, aí você consegue virar, não sei, né? São duas situações distintas. Consegue virar a página com mais facilidade, pode ser que sim, que não, mas meu caso ele estava muito presente, então ver ele e não estar tá perto era um machucar ainda maior. E aí foi onde eu, conversando com o André e tudo, a gente resolveu dar essa oportunidade para a gente de novo, ajudar os ponteiros. Minha menina já com 3 anos, né? Ela ia fazer 3 aninhos. E aí me ajudou também a enxergar o seguinte: se não restaurasse o meu casamento neste momento, eu ia continuar seguindo minha vida mais tranquila. Uma coisa também que eu buscava muito é resposta, né? Resposta do porquê que aconteceu, resposta do que eu fiz ou o que eu não fiz, por que que isso aconteceu. Então, eu queria essa enxurrada de respostas e eu exigia que ele me desse essas respostas. Mas ele, caladinho do jeito que ele continuou calado, ele não me deu essas respostas. Ele veio simplesmente, né? Outra pessoa, transformado, mas essas respostas não veio, aquela jura de amor, aquela jura de arrependimento que a gente idealiza. Não, ele veio do jeito dele, né? E a gente tipo assim, tende a idealizar muito como vai ser essa restauração. Se ele vier de um jeito, não quero, se ele vier de outro, não quero. Mas quando vem, a gente sente de Deus aquela coisa de paz, né? Um tio meu falou para mim assim, olha, você não está em paz, né? Eu estava grávida na época. Ele, se for de Deus, você vai sentir paz, independente de estar com ele ou não. Você vai ficar tranquila. Essa coisa de angústia você não vai sentir mais. Aí eu guardei essas palavras comigo, né? E quando a gente voltou, eu sentia que eu estava em paz. As pessoas que falavam para mim que era contra mim, que era contra voltar ao casamento, tinha pessoas que oravam para a gente voltar porque via a nossa conexão, né? Familiares e tudo. Mas tinha pessoas também que falavam, vai tocar sua vida, né? Eu te apresento para outras pessoas, para outros homens e tal, vai tocar sua vida, você é nova, vai refazer. Então, assim, isso eu não consegui, meu coração ainda não conseguia, eu ainda não estava pronta nem para um novo relacionamento. Eu falei, não adianta eu arranjar uma nova pessoa, sendo que eu ainda estou curando essa ferida. Então, foi um tempo assim, foi um tempo longo, né? Eu usei esse tempo assim mais por conta da minha maternidade, que foi tudo novo para mim, foi minha primeira maternidade, então eu dediquei mais assim a me refazer e dedicar a minha filha. Eu não pensei em outros relacionamentos até então que eu nem tinha tomado o pontapé inicial de divorciar, que até então eu tinha deixado na mão do meu esposo como é que ia fazer esse procedimento. Aí acabou que a gente não divorciou, a gente já estava separado, né? Aí nesse ano, em maio, comecinho de maio, a gente foi, depois da terapia com o André, a gente se reconciliou, né? Aí a gente já conversou com as nossas famílias, tudo direitinho, pediu a orientação das nossas mães, que foram as pessoas mais próximas, as pessoas que mais sofreram com a gente, né? Que a gente tem um respeito, que a gente, querendo ou não, a gente precisa honrá-los, né? E pedir essa orientação. Aí a gente pediu uma orientação também ao líder espiritual, que é da minha igreja, a gente chegou até o pastor, a gente conversou, porque antes ele estava acompanhando a gente meio que distante, sabia da nossa situação, separado,
mas ele sempre estava ali presente para dar um apoio. Aí, quando a gente falou que ia voltar e tudo, a gente chegou até ele, né, esclareceu tudo. E o que eu falo para vocês hoje é: voltamos, não tá um mar de rosas, que a gente acha que vai ser uma lua de mel, vai ser tudo diferente. Não. É um tijolinho que se constrói dia após dia. A gente acha que o trabalho que a gente faz de perseverança quando a gente está sozinho, né? Oh, meu Deus, é muito trabalho, é muita oração, é muito sofrimento e as notícias ruins chegam. A gente acha que esse trabalho árduo que a gente fica fazendo em busca, né, da nossa integridade pessoal, nossa reconstituição, é, é trabalhosa e a gente acha que quando restaura, a gente ameniza, que a gente vai deixar calmo, mas não. É aí que o trabalho começa, né? É aí que a gente começa a ajustar, né? Já que são duas pessoas agora que já estão com a mochila, a bagagem já está cheia de coisas, então a gente já analisa, a gente já começa a perseverar junto, corrigir as coisinhas que a gente deixava passar, que achava que não tinha importância. Hoje a gente ajusta, né? Então, assim, e é um trabalho, dia após dia, porque a gente tem resultados naquilo que a gente mais dedica tempo. Então, esse foi um processo que aconteceu comigo, né, na minha história de vida. É, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: só Jesus sabe da particularidade, da dor, do sofrimento de cada um, da história de vocês, mas, assim, eu acredito, sim, numa salvação, na, na, na salvação pessoal, na nossa salvação. A fé, ela é uma coisa muito pessoal. A gente tem que ter fé, acreditar, né, se apegar em Deus, ainda que tudo dê errado. E questionar, se Deus está me deixando ainda no deserto, é porque eu ainda preciso dele. Porque a partir do momento que a gente não precisar mais de Deus, que a gente achar que está tudo bem, a gente não busca mais. Então, a gente já acomoda, acha que não precisa mais de Deus e resolve as coisas sozinho. Então, assim, nessa perspectiva de fé que eu me apeguei, minha história, né? Eu me apeguei a Deus e tudo, no meu secreto, no meu eu, quietinha. Muitas e muitas vezes desisti, queria desistir de ir para a igreja, não queria ver ninguém, me isolei de minhas amizades, me levou para outro lugar, mas era o meu secreto ali que me deixava aliançada com Deus, né? Eu me isolei de muitas pessoas também se foram, que eu sentia falta, mas era Deus limpando, né? Que eu falava com Deus: ó, eu não tô boa, eu preciso de pessoas que me ajudem, pessoas que não for me ajudar, o Senhor pode tirar de mim, de perto de mim, porque não vai me fazer bem. E Deus foi limpando, né? A gente só percebe isso depois, quando a gente está curada, que a gente conta, mas no processo é muito difícil, a gente pergunta muitos porquês, né? E não tem resposta. Eu sei que é muito frustrante, mas a vitória, eu sei que vem assim de uma forma é, que a gente não sabe nem explicar, porque Deus o agir de Deus a gente não explica, a gente vive, né? E quando a gente conta as maravilhas, é, a gente fica ali sem palavras para demonstrar o tão constrangedor que é o amor de Deus para a gente, assim, o cuidado dele em cada detalhe. A gente não sabe nem repassar, eu não sei nem explicar isso para vocês, por a vivência que eu tive. Então, assim, o que eu desejo para vocês é mesmo muita perseverança, fé em Deus. Eu sei que Deus está cuidando de cada detalhe da vida de vocês. Deus tem propósito, sim, na vida de cada um, porque nada acontece por acaso. Nada. Tudo tem um porquê. E eu sei que dói, eu sei que é injusto, a gente não quer passar por sofrimento, a gente não quer sentir dor,
A dor que eu sentia era uma dor na alma, e a dor na alma, ela vai engessando o corpo todo, te deixa fria, sem reação. E então, assim, eu começava a questionar se Deus, né, mandou o filho dele aqui na Terra para sofrer, e o que eu estou sofrendo não é nem um terço do que Cristo sofreu, quem sou eu para questionar que eu não quero sentir dor, né? Eu sei que está doendo, mas ele vai limpar, vai passar, porque tudo passa, de uma forma ou de outra. Então, assim, é importante muito essa perseverança. É, a minha perseverança maior, assim, que eu consigo visualizar, não era nem questão de restaurar casamento, presa a isso, eu queria só resposta mesmo e virar a chave da minha vida e seguir em frente. Mas Deus colocava um profissional, eu buscava um profissional, voltava, procurava outro, voltava. Mas Deus abre a porta, coloca um anjo de Deus na vida, porque tem pessoas brilhantes. A gente ainda tem pessoas que acreditam na palavra de Deus, que ainda dedica a vida, né? Em nome da família, para ajudar pessoas, que é André e os outros profissionais também do curso que estão à disposição, que dedicam a vida. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, né? E pela vida de cada um aqui. Vocês já são vitoriosos, porque vocês já deram o pontapé inicial, né? Que é o conhecimento. O conhecimento é da gente, ninguém tira, né? Aí tem hora que a gente fala assim, poxa, ó, essa historinha aqui, o fulano, a fulana devia estar ouvindo, ó, serve para ela. Mas não, quem está ouvindo é você que está tendo o privilégio, né? Ou então você está agregando mais conhecimento para você, é seu. Então, é fazer dessas informações se reestruturar para virar essa nova chave que quando vier você vai estar uma pessoa mais resignificada e a vitória é certa. Desculpa aí por ter falado demais, André. Não, foi maravilhoso. Aquilo que a gente mais quer ouvir, né? E principalmente você, né? Que já está aí com a sua família restaurada. A Manu, o Fábio, vai passar o melhor Natal de todos Sim, os tempos, né? E assim também todos nós veremos o melhor Natal acontecer no casamento de todos. Eu queria te agradecer. Não sei se tem alguém aqui que conheceu você nos plantões, que participava junto, mas eu creio o seguinte: o Deus que nos chamou, ele é fiel para concluir a obra que começou. E ele vai concluir na vida de cada um de nós. Te agradeço por você disponibilizar teu tempo de vir aqui falar com a gente, que Davi, você seja imagina. mais e mais abençoada e que Amém. o Espírito Santo possa usar teu testemunho para avivar a fé no coração de muitos que estão passando por coisas semelhantes, talvez idênticas, outras não tanto, mas que elas venham ser impactadas também pelo poder de Deus, como o teu casamento foi. Tá ok? Certo. Sim. Obrigado, tá, Vanessa? Obrigada a vocês. Todos ficam aí embaixo da proteção de Deus. Que Deus ilumine a vida de vocês, né? Persevere, que o tempo de Deus é o Kairos, não tem jeito, né? A gente vive muito do hoje, mas Deus sabe de cada detalhe, a hora, o momento exato, e tá trabalhando na gente. É só perseverar mesmo que as respostas vêm, né? E quando a gente menos espera, a gente vai estar entendendo a situação e aí aquela dor tá ficando mais distante lá para trás. Amém. Amém, meu amigo. Grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez. Boa Tá? noite a Felicidade todos. para você e sua família. Em Obrigada, nome de amém. Jesus. Amém. Então, pessoal, é o que nós estávamos falando a respeito da perseverança, a respeito de você não desistir daquilo que Deus chamou você para lutar. Cada um de nós é chamado por Deus por um propósito. Cada um de nós. Começando por mim e se estendendo a você. Deus escolheu você como marido,
para lutar pela esposa. Deus chamou você como esposa para lutar pelo seu marido. Eu sei que quando a gente olha uma situação adversa, a gente prefere não lutar. A gente pede para Deus, envia outro. Eu não. Eu queria que ela que lutasse por mim. Eu queria que ele que lutasse por mim. Mas foi você a quem Deus escolheu. E assim, muitas vezes, é você guardar o teu coração, é você cuidar do teu coração, porque o inimigo é cruel. É doloroso ser traído. É doloroso você descobrir um adultério. E o diabo tenta nos marcar. O diabo tenta colocar em nós uma marca para que a gente não se levante mais. Mas você precisa deixar Cristo te curar. Você precisa deixar Jesus te mostrar como ele sabe fazer nova todas as coisas. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Você vai ver que você vai sorrir como se nunca tivesse acontecido isso. Quando Deus completar a tua restauração, você vai se alegrar com aquilo que Deus vai transformar no teu casamento. Tá bom? Então, queria convidar todos para unir a fé comigo em oração. Eu vou aqui apresentar na oração a foto, né? A foto de todos que estão aqui. As fotos ainda não chegaram para mim, mas essa semana chega. Provavelmente amanhã já esteja conosco as fotos que foram enviadas na mentoria, mas aqui estão as fotos que já estiveram comigo e nós vamos orar. Essa aqui esteve comigo domingo, por isso que ela entregou pessoalmente a foto do casamento dela. E se você é daqui do DF, de Brasília, e você quiser falar conosco, toda segunda, quarta e sexta-feira, às 7h30 da noite, ou no domingo, 9 da manhã, ou às 19 horas, nós estamos aqui na região administrativa de Águas Claras, no Distrito Federal, na Alameda Gravatá, na quadra 301, conjunto 6, lote número 1, bem ao lado da segunda entrada do Colégio La Salle, da segunda entrada do Colégio La Salle. Se você quiser estar conosco, conversar conosco, nós estaremos ali para prestar assistência a você. Se você quiser conversar conosco, um atendimento individual, você também pode entrar em contato conosco. É só você agendar. Ou você vai falar comigo diretamente, ou você vai falar com a Leda, que é minha secretária, minha esposa, minha amante, minha mãe. Ela é tudo. Ela joga nas 10 posições. E ela vai agendar um horário para a gente conversar. Tá bom? Então, aqui está a sua família, seu casamento. E eu determino nessa noite na tua vida o teu Natal. Vai ser o melhor Natal de todos os tempos. O teu Natal vai ser o mais marcante de toda a tua vida. Porque você vai ver Jesus reunir sua família, reunir sua casa e trazer alegria para o teu coração. Porque a alegria do Senhor vai curar toda tristeza e ferida que o inimigo causou dentro de você. De maneira que a dor vai ser substituída pelo júbilo e a tristeza pela alegria. Amém? Então está aqui a sua foto. Em nome de Jesus, o próximo a dar testemunho vai ser você. O próximo a dar testemunho do teu casamento restaurado vai ser você. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E a tua vitória não tardará. Amém? Então está aqui a sua casa, a sua família. Estou passando rápido aqui para a gente poder orar, mas todas as fotos estão aqui. Tem pessoas que falam, pastor, eu não vi mais a minha foto. De repente eu passei rápido e você não viu. Mas elas estão todas aqui. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos abrir o coração e orar? Feche os seus olhos. Ore conosco. Senhor, Santo Deus, eterno, poderoso e bendito Pai, Deus de todas as famílias, Deus Criador
do casamento. Deus, criador desta aliança, que é uma aliança representativa do reino dos céus, porque o casamento é o símbolo da união de Cristo com a igreja, o noivo com a noiva. Eu te peço, meu Pai, que nessa oração o Senhor vá ao encontro do casamento de cada homem e de cada mulher que está aqui conosco nessa noite. Meu Deus, o Senhor bem sabe o estrago que o inimigo ele fez na família dessa pessoa. A traição, o adultério, a mentira, a violência, o desprezo, o rejeito, a rejeição. Então, meu Pai, que teu Espírito venha cumprir a palavra que o Senhor nos deu. Quando diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, destruidor, migrador e o devorador. Meu Deus, tudo aquilo que foi destruído ao longo de muitos anos. Nós ouvimos o depoimento da Vanessa, que durante muitos anos, sim, teve o seu casamento atacado pelo mal. Sua filha nasceu, ela engravidou, sua filha nasceu. O processo foi doloroso e também foi longo. Mas o Senhor, meu Deus, com o teu poder, da maneira que o Senhor sabe fazer, transformou essa situação. E hoje, o marido está em casa, ela está compartilhando dessa transformação junto com a sua filha, um lar restaurado e transformado pelo poder dos céus, aonde o Senhor vai multiplicar cada dia mais essa paz, alegria e harmonia. Mas que também isso, Senhor, se concretize na vida desse homem, na vida dessa mulher. Que tudo parece tão difícil, que tudo parece tão distante. Essa pessoa, meu Deus, que vê o seu cônjuge cada vez mais indiferente, essa mulher que vê o seu marido cada vez mais distante, esse homem que não tem notícias da esposa há muito tempo. Meu Pai, isso tudo para o Senhor não é nada, porque o Senhor do nada tudo fez, tudo faz. Então, estenda a tua mão, Senhor, e libera a tua palavra de ordem, assim como o Senhor liberou a sua palavra dizendo: haja luz, e houve luz. Que essa palavra seja liberada no casamento dele, dela, agora. Haja restauração. Assim diz o Senhor, haja restauração. Visita cada fotografia, cada pessoa representada aqui nessa foto, seja o marido ou a esposa, quebra o coração de pedra, dá um coração novo. Que teu Espírito, meu Pai, visite os fios de cabelo, que todos que estão firmados no propósito do dízimo no altar sejam alcançados, sejam abençoados, e que esse fio de cabelo que representa as gerações do teu povo seja cancelada toda maldição hereditária, toda maldição geracional que destrói casamentos geração após geração, que na vida deles sejam cancelados em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, um copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a tua luz e a tua unção. E que essa oração, ao terminar, faça com que, junto a ela, termine a dor e o sofrimento. E um novo tempo de paz, de alegria e de realizações inicie na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber a água com fé e sermos abençoados. Graças a Deus. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado mais uma vez, Vanessa, por estar aqui conosco. Deus te abençoe multiplicadamente, cada dia mais, o Fábio, a Manu. Quero que você tenha uma noite de paz, quero que você durma confiante. Hoje
só foi o início de um novo tempo que Deus começou na tua vida. O teu choro durou uma noite, mas a tua alegria, ela vai chegar ao amanhecer, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui pontualmente, 21h30, esperando por você, para irmos até o final, em direção da tua restauração. Boa noite, fique na paz.